Deixa eu tirar aqui então o fone. Estão conseguindo me ouvir agora? Eu tirei o fone aqui que eu tava com fone. Tirei o fone. Estão conseguindo me ouvir agora? Nada? Ok, tá conseguindo me ouvir agora, Perinho? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Pronto, então ficou bom. Ficou bom agora? Pronto, pronto, pronto. Agora sim, agora sim. Boa noite, pessoal. Enquanto Rafane não entra, inclusive já entrou aqui agora, estamos aí fazendo nosso projeto de live. Toda segunda-feira nós temos aqui um diálogo sobre Juazeiro, né? Nessas últimas segundas aí a gente convidou sempre um pré-candidato a prefeito. Aí Rafane já deu um legalzinho aqui, vou convidando ele aqui para ele, tá? Então a gente tem convidado. Opa, comandante, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Yuri. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Rafane, então o pessoal tá entrando aí na live, e aí eu tava explicando que toda segunda-feira eu tenho esse projeto de live, né, que a gente se discute um pouco sobre Juazeiro, né, sobre alguns temas de Juazeiro, né. Iniciamos aí com alguns outros pré-candidatos, né. Hoje a gente está escutando um pouco, vai escutar um pouco sua fala, e falamos aqui sobre saúde, sobre turismo, sobre cultura, né, sobre esportes, né. Hoje vamos falar um pouco, focar o nosso projeto aqui, nosso diálogo sobre a educação de Juazeiro e como é que ele se entrelaça aí sobre as questões da cultura, sobre o esporte, né, sobre o desenvolvimento social e econômico aqui de nossa cidade. As pessoas já começam a entrar aí, que bacana, né? Graças a Deus a gente tem conseguido manter essa audiência aí toda segunda-feira. Ótimo. Tá, Rafane? Ótimo. Mas eu queria, antes que a gente começasse nosso diálogo, Rafane, você como pré-candidato a prefeito aqui de Juazeiro, eu queria que você um pouco se apresentasse, tá? Se apresentasse aqui para a minha audiência, para quem não te conhece, que você ficasse muito bem à vontade para se apresentar. Obrigado, Yuri. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Yuri, estão me ouvindo bem? O enquadramento tá ok? Ok. Primeiro eu quero te agradecer, Yuri, por este convite. É uma satisfação muito grande. Eu quero agradecer também a todos aqueles que estão conosco aqui nessa live e aqueles também que depois ela estará gravada vão acompanhar também. Eu acredito que esse é um momento muito importante de a gente construir essas eleições 2020 através das plataformas de redes sociais, sabendo que será essas eleições atípicas, né, por conta dessa pandemia, de tudo isso aí que nós estamos se reinventando para que as pessoas possam estar antenadas, para que as pessoas possam estar conectadas conosco e entender o processo, participar do processo das eleições de nossa cidade. E todos que me ouvem, vejam, Rafane é um jovem de 30 anos de idade, que desde os 7 anos de idade, na verdade, praticamente não teve infância, sempre uma vida dedicada ao trabalho e também aos estudos, e com muita dificuldade, vindo de família pobre, família humilde, com muita dedicação, nós conseguimos vencer na vida. Hoje, empresário no ramo de posto de combustível e também produtor de manga para exportação, casado, tenho 2 filhos maravilhosos e hoje, graças a Deus, liderando um grupo de pessoas normais como eu, pessoas não políticas, né? Pessoas que são amigos dos amigos, empresários, agricultores, mototaxistas, enfermeiros, porteiros, enfim, um grupo de pessoas que hoje a gente já não tem mais como mensurar quantas pessoas fazem parte desse projeto, porque é um projeto que todos os dias ele cresce, né? E essas pessoas me fizeram um convite a ser pré-candidato a prefeito de Juazeiro. E quando eles me convidaram lá atrás, né, eu sabia que, por mais que eu denotava e tinha uma gestão de resultados por sair de baixo e vencer na vida, mas eu entendia e sabia que gestão privada é diferente de gestão pública. E aí eu fui me capacitar ainda mais, cursei administração, cursei gestão pública, fiz um curso especializado com um professor de George Washington, Estados Unidos, em gestão pública,
E aí, quando eu estava pronto e preparado, eu disse, pronto, só agora eu aceito o desafio. E toda a missão que eu recebo na minha mão, Yuri, que eu sempre procuro fazer com uma metodologia de vida que eu aplico em tudo que eu faço, que é com muita seriedade, com compromisso, dedicação e buscando a excelência em tudo aquilo que eu faço. Se não for para atingir a excelência, eu prefiro não assumir essa missão. E lá atrás, há 8 anos atrás, por exemplo, eu não era produtor de manga, né? Eu não sabia nem por onde começar. Mas decidi empreender. E o que foi que eu fiz? Convidei meu sogro, convidei meu cunhado, que nasceram os dentes dentro de um pomar com a prática. E do outro lado, eu convidei um melhor consultor de manga do Vale do São Francisco. Tem a prática, tem também, junto com a teoria, a técnica. Juntei os dois e disse assim, pessoal, nós vamos empreender, mas para minimizar o máximo de risco possível, para que a gente possa atingir a excelência naquilo que a gente vai fazer. E graças a Deus, a gente tem algumas terras de produção de manga para exportação. E na política, Yuri, não foi diferente. Quando eu decidi, junto com esse grupo de pessoas normais como eu, porque não sou político, sou um jovem gestor, um jovem técnico e preparado, para me tornar esse projeto público, eu vou contratar um estrategista político para tornar esse projeto profissional. E aí eu contratei Paulo Moura, da Exata Inteligência, que é um grande estrategista, com um currículo aí de 111 campanhas já feitas, dentro delas, das 111, 97 vitoriosas, então é um alto índice. Um cara que fez presidente, senador, deputado estadual, deputado federal, um camarada que, além do Brasil, ele fez México, ele fez França, ele fez Rússia e também fez a Itália. Aquele presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi ele quem fez a campanha. Aquele Sarkozy da França. Recentemente fez 7 governadores, 6 foram eleitos. Enfim, um cara que se formou em Harvard e tem aí seu grande currículo. E aí, Yuri, uma pessoa dessa está no patamar hoje de selecionar clientes. Eles não pegam qualquer campanha, né? E quando eu fui contratar, ele disse assim, Rafane, nós vamos fazer um teste que a gente chama de teste de viabilidade eleitoral. Se você tiver viabilidade eleitoral, a nossa equipe, a nossa empresa, ela estará apta a continuar com você até o final das eleições. Caso não, no final do termo, no término, na verdade, desses 3 meses de teste, se você não tiver, a gente vai ser muito técnico e dizer assim, ó, vá vender suas mangas, seus combustíveis, isso aqui, meu irmão, não é sua praia. E eu, toda a vida, fui um jovem muito determinado, disciplinado, fazendo o dever de casa como tem que ser feito. E eu disse, vamos embora, eu aceito o desafio, eu topo. E aí, meu irmão, lá atrás, né, há alguns anos atrás, Rafane trouxe para a rua um volume de ação de pré-campanha jamais visto nessa cidade. É algo inédito aqui em Juazeiro. Rafane saía de casa às 4h30 da manhã, chegava 1h da manhã, sem intervalo, de domingo a domingo, fazendo aí, em média 10 agendas por dia. Eu iniciava minhas agendas nos sinais de trânsito, com a praguinha dizendo, olha, pessoal, meu nome é Rafane, eu sou pré-candidato a prefeito de Juazeiro, me sigam nas redes sociais, conheçam mais dos meus projetos, da minha história. Dali do sinal de trânsito, Rafane ia para dentro dos ônibus lotados de pessoas, e aí a gente fazia o que a gente chama de mudança em movimento, as pessoas dentro do ônibus e a gente fazendo aquele nosso trabalho, nossa dinâmica, dando as praguinhas, dizendo, pessoal, nos segue nas redes sociais, meu nome é Rafane, sou pré-candidato a prefeito. Na Barquinha também, que era mudança navegando, de Juazeiro para Petrolina, eu fazia esse trabalho. Depois dali a gente ia para o porta a porta, em cada bairro, nos 9 distritos. Fizemos no comércio, no calçadão, no Joa Garden Shopping, porta por porta, lojista por lojista, os funcionários todos eram abordados por mim. E, por último, o que eu chamo de carro-chefe do nosso projeto, que é os encontros da mudança. E aí, que esse encontro da mudança que a gente fazia, e que a gente agora retornou também a fazer, claro, de forma mais tímida, com as medidas preventivas, com as orientações da OMS de segurança, né, nesse momento de pandemia. Mas esses encontros eram com 30, 50 pessoas e a gente reunia a nossa gente. E como você sabe, todo político gosta de conversar muito. Mas Rafane era diferente, e é diferente.
Quando eu chegava nesses encontros, eu fazia 3 perguntas técnicas para a nossa gente. Para quê? Para que eu pudesse entender de perto a real necessidade em cada localidade. Ou seja, eu mapeei Juazeiro e aí, nesse mapeamento, a gente abordava a nossa gente nesses encontros e eu começava a registrar e construir ali com o nosso povo o nosso plano de governo em cima da real necessidade da nossa gente. Sabe por quê, Yuki? Porque, por exemplo, aqui na sede onde eu estou, no Alto da Maravilha, o bairro, o Alto da Maravilha, ele tem uma prioridade. Mas lá no Jardim Flórida já é outra prioridade. Na Maçaroca, a prioridade já muda. Quando você olha para Juremar, para Maniçoba, então, na verdade, Juazeiro não precisa de um plano engessado para fazer em toda Juazeiro aquela mesma coisa. Então, Rafane, para ser um prefeito de excelência a partir de janeiro nessa cidade, precisou mapear e construir esse plano de governo em cima da real necessidade da nossa gente. Porque aí sim eu entendo, compreendo e sei aonde precisa fazer a mudança que Juazeiro tanto precisa. E aí, quando a gente fez esse volume de ação de pré-campanhas que Juazeiro jamais tinha visto, a nossa assessoria de comunicação, né, ele trouxe os dados científicos e reais, o que a gente chama de pesquisa Quant e também pesquisas TREC, que é para poder a gente observar a evolução do nosso projeto. E aí ele chegou para mim e disse, olha, Rafane, 2 semanas antes da meta pré-estabelecida, dos 3 meses que eu botei para você atingir X de meta e Y de indicadores, tá aqui, ó. Você bateu o dobro da meta. E aí eu quero dizer para você que a partir de hoje a nossa empresa ela está apta a continuar com a sua campanha até o final. E aí eu disse, olha, Paulo, o nome dele é Paulo Moura. Ele disse, irmão, coisa boa, vamos embora. Eu acredito nesse projeto e isso é uma preocupação minha, Yuri. Por quê? O que a gente observa é que existem muitos pré-candidatos que são pré-candidatos de outro candidato, pré-candidato de uma vice-prefeitura, pré-candidato de uma secretaria e Rafane não. Na verdade, Rafane é pré-candidato da mudança, pré-candidato da nossa gente. E lá atrás, preocupado em ser um projeto profissional, porque, veja, eu sei que o grupo que está aí, que se estabeleceu, é profissional, para o errado, para o mal, mas são profissionais, certo? Então, se Rafane viesse de forma como um amador, eu seria mais um, meu irmão. E eu não consigo entrar em nenhum empreendimento para ser mais um. A gente vem para a vitória, a gente vem para fazer com excelência, e eu preocupado com a nossa gente, porque, veja, hoje, Rafane tem um capital eleitoral que não tem apadrinhamento nem conexão com velha política nenhuma. O meu capital eleitoral foi construído nas ruas com a nossa gente. Foi ouvindo as pessoas lá atrás, enquanto outros pré-candidatos estavam preocupados com palanque, tirar foto com deputado A, deputado B ou deputado C, Rafane estava na rua, ouvindo as pessoas, construindo um plano de governo real, que Juazeiro realmente precisa. E aí, o que a gente observa é que essa mudança contagiou a nossa cidade. Hoje eu já não consigo sair da minha casa para a sede, da minha casa para a orla, da minha casa para qualquer lugar que seja, sem as pessoas estar buzinando, sem você sentir aquele calor das ruas, o termômetro que a rua, além das pesquisas que mostram a nossa evolução, o calor da rua, a rua é um termômetro, né? As pessoas param, pedem selfie, pedem adesivo, as pessoas dizem, olha, eu estou seguindo você, nós estamos juntos, vamos para cima. Então, isso é que, de fato, mostra a evolução de um projeto sério, de um projeto limpo, independente e profissional. E eu tenho falado para as pessoas, na verdade, que Juazeiro não precisa de políticos. Porque se Juazeiro precisasse de políticos, Juazeiro, na verdade, não estava do jeito que está. Juazeiro precisa de um gestor técnico, de alguém preparado, que tenha coragem para colocar a casa em ordem. E agora tem um porém. Se alguém chegar e dizer assim, Yuri, eu sou pré-candidato a prefeito e eu vou fazer tudo. Irmão, ele está mentindo. Ninguém faz tudo, Yuri. Ninguém. Agora você pode dizer assim, Rafane, e você? O que é que você vai fazer?
nós elegemos prioridades. E essas prioridades foram eleitas por Rafane, especialistas e pela nossa gente. E aí, Yuri, o que eu quero dizer, as prioridades que a gente elegeu para o nosso governo, para a nossa gestão. Primeiro lugar, saúde. Segundo lugar, educação. Terceiro lugar, segurança pública. E quarto lugar, combate ao desemprego. Essas são as 4 prioridades que nós elegemos para a nossa gestão. E aí eu lhe digo, essas 4 estão entrelaçadas entre elas. Saúde, educação, segurança pública e combate ao desemprego. Yuri, hoje, 41,7% da nossa cidade, do nosso povo, vive com até meio salário mínimo. Isso é um dado muito alarmante. E isso eu estou falando antes da pandemia. Isso é um dado do IBGE antes da pandemia. Hoje, a gente sabe que das 11 mil empresas que a gente tem aqui que a gente tem no Vale, 30% delas estão encerrando ou encerraram as suas atividades. As pessoas do MEI, que são microempreendedores, que tem 2.600, estão também, 40% desses 2.600 fecharam os seus negócios, e isso trouxe como reflexo, na verdade, 9 mil desemprego para a nossa cidade. E aí eu lhe pergunto, o que é que o prefeito dessa cidade está fazendo, Yuri, para poder combater essa situação? É por isso que o pai de família desempregado não tem dinheiro para pagar suas contas. É por isso que chega no final do mês, mesmo que o pai tenha uma renda aqui, outra e esteja empregado, ele não consegue pagar suas contas, porque Juazeiro tem uma renda precária. Aí eu lhe pergunto, e o jovem? Que expectativa de melhoria o jovem tem, Yuri, dentro dessa cidade? Veja, até 2 salários mínimos, na boca de fumo ele tira em 2 dias. Estou errado? E aí? O que é que o prefeito está fazendo para poder, de fato, amparar a nossa juventude? E é isso que a gente tem observado, Yuri, que, na verdade, eu tenho falado às pessoas que não adianta apenas você ser um gestor técnico, mas você tem que ser um gestor humanizado. Não é gerir apenas números, mas também gerir pessoas. E para que você faça isso, você precisa conhecer a realidade de cada uma delas. E aí eu fico feliz, eu fico agradecido, porque assim, na verdade, eu tenho que dar uma pausa, né? Porque a gente possa ir para algumas perguntas, algum questionamento, porque são muitos projetos que, de fato, a gente vem preparado, está pronto para poder mudar essa cidade. Meu irmão. Perfeito, perfeito. Fez uma apresentação excelente aí, viu? Viu, Rafa? Obrigado. Mas, Rafael, a gente gostaria de focar essa live na questão da educação em Juazeiro, que, inclusive, eu acho que é o seu segundo pilar, né? Exato. Falou aí do seu plano de governo. Né? Juazeiro, eu venho da educação, né? Estudei no colégio público, vim no colégio estadual Rui Barbosa, né? Anteriormente, estudei no colégio adventista, mas também estudei no Guilmar Lustosa, que é ali no que minha mãe era professora. Né? Eu sempre tive cobrança de educação dentro da minha casa, né? Além de eu ter uma mãe muito presente, eu tinha uma mãe professora. Né? Inclusive, foi professora no primeiro ano. E que ela fala, inclusive, sorrindo. Ela está nos assistindo aqui na live e que ela me repetiu no primeiro ano, porque acreditava que eu não tinha aprendido o suficiente. Né? Então, minha mãe me colocou na recuperação e fez eu repetir o primeiro ano. Então, a cobrança da educação eu tive dentro de casa mesmo. Né? Mas, graças a Deus, o envolvimento que eu tive com os meus amigos no ensino básico, no ensino fundamental e também depois na faculdade, fizeram que a gente conseguisse construir a educação como pilar para o nosso desenvolvimento pessoal mesmo. Né? Hoje, fiz a graduação em Relações Internacionais, fiz pós-graduação, sou mestre pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, e, literalmente, a gente construiu a base da educação aqui dentro da nossa casa. Mas o que a gente precisa construir... Você não pode reclamar que base você não teve, né? E aí, Rafane, o município de Juazeiro, o governo municipal, se glorifica pelo alto índice do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Eles se glorificam disso e todos os anos que tem a medida, né, a cada 2 anos, o índice é medido e eles têm se glorificado por causa dos resultados obtidos. Né? O IDEB, que é uma soma da taxa de aprovação com a taxa de desempenho na prova de português e matemática, que dá um número aí de 0 a 10 para dar uma nota ao município. Né? Exato. Mas a gente vê uma mobilização dentro da educação de Juazeiro, de criar uma infraestrutura, né, que eles dizem que agora tem ar-condicionado, né, que agora tem novas carteiras, mas a gente precisa avançar um pouco mais na educação. Né? Não precisa de educação de sala de aula, já que o Brasil tem um plano nacional de educação. Né? O que é praticado em educação aqui é praticado também em São Paulo, no Rio, em Salvador, no Amazonas. É um plano nacional de educação, né? Um plano financeiro para a educação, e os recursos da educação vêm do governo federal, e graças a Deus carimbado. Né? A corrupção mexe pouco nele. É verdade. Né? Apesar de a gente ter relatos aí em todo o Brasil de corrupção no dinheiro da educação, ela ainda é carimbado. Né? Os municípios têm a responsabilidade fiscal de investir aí 25% dos repasses para a questão da educação. Pelo Fundeb, mas como é que você... Temos uma Fundeb, né? Me escutou, Ravani? Escutei, estou lhe ouvindo. Eu estou falando sim. Tem o repasse do Fundeb. Isso, então assim, como é que você enxerga aí a educação aqui no nosso município? Bom, Yuri, veja, eu sempre pergunto às pessoas, qual é a nossa referência? A nossa referência é o retrovisor ou é o para-brisa? Será que eu vou referenciar por conta das gestões passadas ou que há de mais de excelência no país que a gente pode fazer dentro de Juazeiro? Ou que há de excelência em outros países como modelo de excelência que a gente pode fazer dentro de Juazeiro? O que eu observo, você falou aí, em infraestrutura, apesar de que, veja, tem alguns prédios, sim, com ar-condicionado, mas, meu irmão, não é só infraestrutura. Você precisa ter uma qualificação de profissionais. Você precisa ter uma gestão compartilhada entre pais de alunos, gestores, diretores e professores. Você precisa ter uma educação de qualidade para que o jovem, para que a nossa criançada, eles não sintam o conflito, ou então, melhor dizendo, o choque, quando eles passam aí da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, para poder, para universalidade. Então, para a universalidade. Então, o que acontece? Depois dali, eles não podem sentir o choque de sair da universalidade para o mercado de trabalho. Então, o que a gente observa é que existe o IDEB, existe, sim, essa ferramenta de medição, mas, por exemplo, nesses encontros da mudança, eu ouvia professores, né? Eu ouvia alguns gestores que participavam, e eles diziam o seguinte: Rafane, muitas das vezes nós somos coagidos para que os alunos sejam aprovados. E a gente consegue enxergar isso de perto na realidade. Pega um jovem que está saindo da escola e coloca ele na universidade. Pega um jovem que está saindo da universidade e coloca ele no mercado de trabalho. Você vai sentir esse conflito. Melhor dizendo, pega um aluno da rede privada e um aluno da rede pública de ensino, coloca ele na largada. Quem é que vai chegar primeiro? Obviamente, da rede privada. Sabe por quê? Porque a educação dentro da nossa cidade, ela precisa ser potencializada. A educação, ela não está apenas voltada... veja, as pessoas têm olhado o aluno como problema, mas o aluno é a solução. O aluno, na verdade, é a âncora da rede de ensino pública. E a gente observa que, paralelo a isso, nós temos os professores que há 4 anos, Yuri, não tem aumento nessa cidade. Aonde é que esse prefeito, Paulo Bonfim, tem incentivado e estimulado os professores que são ali ferramentas de preparação para os nossos alunos, que amanhã será um gestor, será um advogado,
será um professor? Aonde é que está acontecendo isso? Então, o que é que eu observo? Observo que, por mais que exista alguns tipos de infraestrutura, não tem uma educação que aconteça de qualidade. E aí, quando eu falo disso, da educação, eu lembro aí também das bibliotecas. Cadê a nossa biblioteca se a educação de Juazeiro é nota 10? Alguém sabe informar? Por que que em Juazeiro não tem uma biblioteca digna? Hã? Se tiver alguma biblioteca, que digam aí, pelo favor, né? Que digam, que me dê a localização, que uma biblioteca digna, com infraestrutura, com acervo de livros que, de fato, a gente possa potencializar a nossa gente. Por exemplo, como prefeito de Juazeiro, você sabe que existem os agentes comunitários de saúde, correto? Que eles estão ali designados para poder estar mapeando as pessoas, mapeando ali o prontuário de cada um para ajudar ali as UBSs, para ajudar também a questão dos PSFs, que são os técnicos de enfermagem, são os maqueiros, os enfermeiros, os médicos. Agora, na minha gestão, Yuri, eu vou colocar o agente comunitário de leitura. Rafael, o que é isso? Veja, se você pegar modelos de sucesso da Colômbia, se você pegar modelos de sucesso do Recife, se você pegar modelos de sucesso do Ceará, você vai observar que agentes comunitários de leitura são, obviamente, agentes que estão designados para mapear aquele bairro e incentivar as pessoas, as famílias, para que possam ler livros, para que eles possam cada vez mais se capacitar na leitura. Veja, existe um dado real no Brasil que as pessoas conseguem ler durante um ano 1,8 livros por ano. Isso é um dado alarmante. Na minha gestão, nós colocaremos uma meta de 30 livros por ano. E para fazer isso, eu preciso ter não apenas uma biblioteca na sede central, com acervo de livros, uma biblioteca digna, com infraestrutura, mas também nos bairros mais afastados, nos distritos, eu tenho biblioteca comunitária. Imagina, Yuri, o que a gente não vai fazer com essas pessoas, com os nossos alunos, com o futuro da nossa cidade, trabalhando na educação. E eu tenho falado sempre que, por exemplo, a segurança pública. Uma vez eu estava sendo entrevistado e a pessoa disse assim, Rafane, mas segurança pública é a sua prioridade? E aí eu disse o seguinte, se a segurança pública está relacionada ao poder do Estado, ao governador do Estado, como é a sua prioridade? Eu digo calma, segurança pública relacionada apenas ao poder policial? Não. Na verdade, o poder policial é a última ferramenta para combater a violência. Quando a gente fala de segurança pública, nós estamos falando de enxertar na sala de aula a cultura de paz dentro da sala de aula para os nossos alunos. E aí, se você pegar o estatuto do agente da Guarda Municipal, você vai ver lá embaixo um dispositivo que diz assim, todo agente da Guarda Municipal é designado para proteção e bens e serviços públicos, assim também para contribuir com a cultura de paz dentro da sala de aula. Aí eu lhe pergunto, aonde é que você já viu um agente da Guarda Municipal nas escolas de Juazeiro? E aí, observando isso também, eu posso chamar a atenção para a questão das bibliotecas dentro das escolas, Yuri. Eu tenho questionado... Oi? Observação, inclusive, né? A gente teve no início do ano, acho que foi no final do ano passado para o início desse, um movimento de fechamento das escolas aqui em Juazeiro. Né? Algumas escolas estaduais foram fechadas ou municipalizadas. Né? Então, eu queria lembrar aqui que quem fecha escola agora, no futuro, vai abrir presídio. Né? Porque a educação é uma base que a gente precisa construir cada vez mais. Exatamente, exatamente. E o que a gente observa, por exemplo, não temos biblioteca comunitária e não temos biblioteca dentro das escolas. Além disso, quando eu falo em educação de qualidade para todos, eu estou falando em um equipamento, em uma escola, que você não tem apenas bibliotecas, mas que você tenha um laboratório de ciência, um laboratório de robótica. E por que Juazeiro, meu irmão, não pode ter uma educação exemplar para esse país, na minha gestão?
Juazeiro terá uma educação de qualidade e de exemplo, de excelência para todo esse nosso país. Por exemplo, lá na Colômbia, em Medellín, algumas pessoas até conhecem, é famoso o Pablo Escobar, né? Tinha um cartel em Medellín, e a Medellín era conhecida como a cidade de mais violência e tráfico de drogas. O recrutamento dos jovens para o crime era um alto índice. E hoje, Medellín é conhecido como lugar de mais tranquilidade e paz. E aí as pessoas perguntam, mas como foi isso? Foi na bala? Foi no poder policial? Não. Foi enxertando dentro da sala de aula a cultura de paz. Foi trabalhando em cima da educação. E Rafane não está preocupado apenas com 4 anos de mandato. Rafane está preocupado com 50 anos para frente de Juazeiro. A gente precisa preparar uma população, uma sociedade que possa entender a riqueza que Juazeiro tem e não deixar com que as pessoas de fora administrem a nossa riqueza e apenas nos usem como mão de obra. Nós precisamos fazer com que a nossa gente possa entender que hoje nós estamos falando da 5ª cidade maior da Bahia. Juazeiro tem potencial de se impor no cenário estadual. Juazeiro tem potencial de se impor no cenário federal. Afinal, nós somos responsáveis por 3,7 bilhões de reais pelo PIB desse país. Nós somos responsáveis por 88% de exportação de uva, juntamente com o Vale do São Francisco, dessa nação. Nós somos responsáveis por 95% da exportação da manga do Brasil. E o que a gente observa é que a cada eleição é sempre a mesma coisa. Um monte de políticos que só prometem, prometem e não fazem nada. Juazeiro, nosso povo não aguenta mais de tanto sofrimento. Yuri, se você observar hoje, falando aí de educação em tempos de pandemia, no Brasil, 81,9% dos alunos de educação básica deixaram de frequentar as instituições de ensino durante essa pandemia. Meu irmão, 81,9%. São cerca de 39 milhões de pessoas. Isso é que a gente observa. Houve duas questões que ganharam destaque no debate nacional, que foi garantir que os estudantes não sejam prejudicados em seu processo de escolarização, certo? Essa foi uma dos temas que ganhou o debate nacional. E a outra foi evitar o acirramento das desigualdades de acesso de oportunidades. Por que eu falo isso? Uhum. Eu pergunto, veja, como é que os nossos alunos estão assistindo a aula digital se não tem internet? Como é que a gente garante a acessibilidade dos nossos alunos? Como que a gente garante que, de fato, eles estão incluídos nesse momento de pandemia dentro da aula digital? O prefeito não preparou nada disso. Mas na minha gestão, nós vamos preparar uma educação para que, de fato, transforme a vida das pessoas. Yuri, se você observar, os professores, alguns deles, estão se batendo porque não tiveram cursos profissionalizantes para lecionar em aula digital, para lecionar em plataforma de redes sociais. Aí você diz assim, Rafael, mas ninguém contava com essa pandemia. Um verdadeiro gestor, ele não espera chegar ao caos para preparar o seu povo. Um verdadeiro gestor, ele prepara a sua equipe, ele faz com que sua equipe seja técnica, seja profissional, para estar pronta e preparada para qualquer tipo de caos que possa vir. É isso que eu estou falando. Na verdade, de uma educação que possa valorizar o professor. E o professor não quer saber apenas de aumento. Eu falei aqui de aumento. Isso é uma das coisas, uma das ferramentas que a gente pode potencializar a educação de Juazeiro. Mas não é somente isso. Quem leciona, leciona por amor, leciona por legado, leciona porque quer ver os seus alunos crescendo, sendo preparados para o amanhã, para os desafios da vida, para os desafios do mercado de trabalho. Então, nós precisamos trabalhar por bonificação por desempenho. E a gente não observa isso em Juazeiro. Nós precisamos fazer com que os professores
eles sejam pilhados, estimulados. Eles precisam ser incentivados para dizer assim, meu irmão, eu tenho condição de trabalho. E não chegar em uma escola que apenas acha que tem ar-condicionado, mas não tem manutenção, aí acaba tendo um valor reverso, porque um ar-condicionado sem manutenção acaba trazendo para crianças vários tipos de alergia, de poeira, e aí você acaba trazendo a falta de saúde pública dentro da sala de aula. Mas os professores querem ter um equipamento que possa potencializar com laboratório de ciência, de robótica e de informática. E aí, o que eu, em uma biblioteca. E o que eu observo, Yuri, que veja, um dos nossos projetos para a educação de Juazeiro são os grandes equipamentos que a gente quer fazer. Na verdade, é um grande ginásio que contempla alguns equipamentos. O que é isso, Rafane? Veja, se você observar entre um residencial e outro, tem vários terrenos imensos, certo? O que é que Rafane vai fazer nesses terrenos dos residenciais, dos bairros mais afastados, dos bairros mais periféricos, dos distritos? Nós vamos colocar um centro comunitário de paz. E se você for no Recife, você vai conhecer lá o Compaz. É um centro comunitário que existe, é um grande ginásio que contempla vários equipamentos. Quais são esses, Yuri? Lá tem, isso é parte de um projeto do nosso plano de governo. Lá tem quadras poliesportivas, e aí entrando naquilo que você falou na educação conectada com o esporte. Lá tem uma piscina de competição de natação. Lá terá também uma UBS preparada justamente para aqueles residenciais e bairros mais afastados. Juntamente da UBS terá um posto de agentes da Guarda Municipal. Aí as pessoas dizem assim, Rafane, mas por que não Polícia Militar? Se o governo do estado fizer, bônus para a gente. Mas eu preciso garantir a minha gente, como prefeito de Juazeiro, que eu possa preparar os agentes da Guarda Municipal para poder estar dentro desses equipamentos. Continuando com isso, nós teremos salas profissionalizantes para a nossa gente. Porque, Yuri, como é que eu vou gerar emprego e renda para Juazeiro se eu não capacito o meu povo? Como é que eu vou gerar emprego de cozinheira, emprego de massagista, emprego de eletricista, se eu não consigo ter um equipamento de preparação onde terá ali cursos técnicos e profissionalizantes para a nossa gente? E isso tudo fará parte desse grande ginásio que faz parte do nosso plano de governo como um centro comunitário de paz. E ali também escola integralizada, uma creche, porque, veja, em Juazeiro tem algumas escolas integralizadas contadas a dedo. Mas eu vou lhe dizer uma grande realidade que eu conheço de perto. Você acredita que, por exemplo, uma escola integralizada, num primeiro momento, ali no momento da manhã, os alunos precisam estudar matérias curriculares como matemática, como ciência, como português. E no segundo momento, o momento da tarde, eles precisam de matérias extracurriculares, que é aula de dança, aula de arte, música, natação. Então, nós estamos falando de uma educação de qualidade, de uma escola integralizada, que as nossas crianças vão amanhecer dizendo assim, papai, mamãe, quero ir para a escola. Eles vão ficar bastante incentivados com todo aquele equipamento, e não só apenas o equipamento, mas com o tipo de plano pedagógico do ano letivo que esses gestores, juntamente com os professores, pais de alunos e diretores, farão em uma gestão compartilhada. E aí eu não consigo compreender, na verdade, como que nessas escolas integralizadas, que era para ter no mínimo 5 refeições, hoje a gente observa que tem de 3 a 4, no máximo, estourado refeições. E aí, Yuri, veja, pela manhã eles dão sopa, certo? Mas pela tarde também. Mas no lanche também. E aí, meu amigo, nós estamos falando de falta de dignidade.
Esse prefeito, na verdade, ele não tem uma gestão humanizada. Ele não conhecer de perto a real necessidade da nossa gente. Veja, nós precisamos de um acompanhamento de um nutricionista. Nós precisamos se preocupar com a evasão e abandono do aluno na sala de aula. O que a gente observa hoje é que não existe nenhum tipo de estímulo para que o aluno fique dentro da sala de aula. E isso é preocupante, porque você vê que adolescentes e jovens de 15 anos e 14 anos fora da sala de aula. E aí eu tenho um projeto e um programa para isso, que na verdade é um acompanhamento. Nós teremos uma equipe técnica, assim como eu, e nós vamos monitorar o andamento e a evolução dos nossos alunos. Veja, se um aluno ficar 3 dias sem ir para a sala de aula, o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar um assistente, o gestor, juntamente com a assistente, para que vá até a casa, assistente social, para que vá até a casa do pai do aluno, para identificar por que aquele aluno tem 3 dias que não vai para a escola. Se a assistente social identificar que o problema é com o aluno, a gente vai trazer o aluno de volta para a sala de aula e ter um monitoramento mais afinco para aquele aluno. Mas se a gente identificar que o problema é com os pais, aí a gente vai acionar uma equipe de psicólogos para acompanhar aquela família. É isso que é educação de qualidade. É você saber e entender de perto o problema e também você dar a solução. E o que eu observo, Yuri, é que quando as pessoas questionadas, os pré-candidatos, na verdade, a prefeita é questionado sobre os projetos de educação, sobre o projeto de saúde, eles ficam com resposta evasiva. E nós estamos falando da 5ª cidade da Bahia, nós estamos falando daqui a 6 meses, nós assumiremos essa gestão. Ou você está pronto e preparado, ou, meu irmão, dá licença para quem está. Porque o que eu observo é que o que denota desses outros projetos é que eles estão estudando. Veja, eu monitoro, porque o nosso projeto é inteligente, eu monitoro alguns tipos de lives, entrevistas, e os candidatos assim, veja, eu estou estudando, Yuri, que sobre isso a nossa equipe está levantando dados há 6 meses de assumir a gestão, ainda está estudando. Então, meu irmão, é isso que eu tenho ficado preocupado. E aí, quando eu falei da viabilidade eleitoral, que lá atrás a equipe da Exata Inteligência monitorou e nos mostrou dados científicos, é justamente preocupado com o anseio da nossa gente. Sabe por quê, Yuri? Porque as pessoas hoje olham para a Rafane e dizem assim, meu irmão, esse cara é meu líder. Esse cara tem coragem para mudar Juazeiro. Agora, Juazeiro tem um nome e sobrenome com coragem para mudar essa cidade. Agora eu encontrei um homem que realmente enfrente esse prefeito, desafie esse prefeito e possa debater, não com raiva, não com rancor, mas com inteligência, mas com enfrentamento de ideias. Agora imagina, Yuri, todo esse capital eleitoral que eu tenho conquistado, que esse projeto, a força dele é Deus e a nossa gente. Aqui não tem padrinhos políticos. Por isso que é um projeto independente e com autonomia para mudar essa cidade. Aí eles observam o Rafane lá na frente, olham para ele e dizem assim, pessoal, desculpa, mas eu não sou mais pré-candidato a prefeito. Eu sou pré-candidato do prefeito fulano. E aí? Como é que a sociedade enxerga em você um grande líder, um cara pronto e preparado, como a gente vê que é uma tendência nacional, certo? Veja, aqui em Petrolina você vê um prefeito da minha idade que está fazendo uma gestão admirável. Claro, tem seus desafios, mas está fazendo uma gestão admirável. Aqui em Salvador, você encontra outro prefeito que está com a administração admirável, tem seus desafios, mas está dando certo. Lá em Minas Gerais, nós temos o governador Zema, um gestor que está mudando a cara de Minas Gerais. Então, isso é uma tendência nacional. O povo, Will, que isso está nas nossas quantas, na nossa quanta que a gente fez, né? Aponta que 60% do eleitorado de Juazeiro quer um nome novo. Um nome que
nunca fez parte dessa velha política, desses velhos caciques que ninguém quer saber mais. E 100% das pessoas querem mudança. Yuri, fala mais, bro. O que é que a nossa turma está falando aí? Eu queria... Fala muito você, parabéns, viu, Rafane? Parabéns aí pela sua disponibilidade, né, em estudar Juazeiro, né, e construir os projetos de Juazeiro. Né, você falou sobre biblioteca, né, que Juazeiro está em falta de ter sua biblioteca. Eu que estive no ambiente da biblioteca aqui em Juazeiro, né, na minha época de segundo e terceiro ano, sou do tempo que estudava no Barça. Né, a gente pesquisava sobre insetos dentro do Barça, sobre o universo, planetas. Né, a gente não tinha internet e a gente tinha como base a Biblioteca Municipal de Juazeiro, né, que sempre teve sempre um descaso da gestão, mas agora ela fechou foi de vez. Verdade. Né, parece que o teto caiu e aí nunca mais ninguém se preocupou em consertar. Mas aí falando um pouco sobre cultura, que a biblioteca também está envolvida, né, e poder participar em projetos culturais dentro da escola. Né? Eu queria como é que você enxerga a participação da cultura dentro do desenvolvimento social e econômico das pessoas. Eu venho do movimento cultural, eu venho do teatro também, fiz teatro na minha juventude, né? E eu tinha 3 casas, né? A minha casa, o Colégio Estadual Rui Barbosa e o Centro de Cultura João Gilberto. Podia me encontrar, né, uma dessas 3 casas. Mas eu queria que você também deixasse, daqui a pouco o Instagram também acaba a nossa live, que a gente se estendeu um pouco, mas qualquer coisa a gente volta de novo e termina. Certo. Viu? Fica à vontade. Tá, veja, o que eu observo é que a cultura dentro de Juazeiro, ela mataram ela. Ela morreu. Eu lembro que quando eu era mais jovem, apesar de ter 30 anos de idade, em um passado muito, muito perto, muito próximo, eu lembro que a gente vivenciava o folclore dentro da sala de aula. A gente vivenciava toda aquela cultura, porque Juazeiro tem uma veia cultural forte, né? A gente vivenciava a questão das 3 dobras de corda ali na Ilha do Fogo. Só que isso morreu. Na verdade, a cultura dentro de Juazeiro se acabou. E você observa isso, tem impactado diretamente também na geração de emprego e renda. Porque imagina as pessoas que vivem de artesanato. Imagine as pessoas que vivem do enoturismo na nossa cidade. Imagine as pessoas que brilhavam o olho quando diziam vamos para Juazeiro, ver o patrimônio histórico, conhecer de perto aquelas lendas do Nego d'Água, as lendas. Então, assim, hoje o que a gente observa é que Juazeiro está preto e branco, está sem cor. O povo está sem autoestima, o povo está desanimado, o povo está desesperançoso. Juazeiro tem potencial. Juazeiro é uma terra forte numa veia cultural. E a gente não observa isso. Por exemplo, o Carnaval de Juazeiro. O Carnaval de Juazeiro, inclusive algumas pessoas dizem assim, rapaz, Rafane, você é pastor e foi para o Carnaval. Eu digo, veja, eu sou pastor, mas estarei prefeito. É diferente. Eu passei 40 minutos em um dia só, junto com a minha esposa e a minha equipe. E fui para o meio, e fui para a pista, como se diz a história. Para quê? Para enxergar de perto. Esse é um perfil meu, Yuri. Eu preciso conhecer de perto a real necessidade da nossa gente. E aí eu lhe falo, se Rafane não tivesse ido lá como um gestor técnico para observar, eu não tinha observado que todas as esquinas estavam fechadas. E aí eu perguntei a um amigo que foi junto comigo e é técnico, disse assim, Rafane, todas essas esquinas estão loteadas, elas são vendidas e as pessoas colocam comércio nela. Eu digo, certo. Mas se alguém receber uma facada, tiver uma muvuca, ficar no chão, ele não morre da facada, não. Ele morre das pessoas pisoteando nele, porque não tem uma saída de emergência. E aí, quando a gente fala em carnaval, para que fazer um carnaval se a saúde pública está na UTI? Veja, todas as pessoas que eram esfaqueadas, era necessário usar a rede PEBA para ser atendida. Iam para o Dom Malan ou então para o trauma.
Então, o que eu observo é a incompetência desse prefeito em apenas colocar as pessoas dentro de uma avenida como se fosse um curral, certo? De festa. E aí, quando você observa, ele parece que ele cria uma desigualdade, né? Que não é para criar. Na verdade, o prefeito, um gestor, tem que combater a desigualdade. Ele coloca na Nova Orla um povo de elite e aqui na na Adolfo Viana, naquele trecho que realmente sempre for carnaval, ele coloca todas as pessoas. Então, peraí, quer dizer que é para me combater a desigualdade e eu estou estimulando isso? Veja, quando você fala de carnaval, todo mundo diz. Eu pensava naquelas músicas de antigamente, que realmente trazia a veia cultural, como Ivete Sangalo, Elba Ramalho, aquela situação toda e tal. Quando chegava, as pessoas diziam assim, quando chegava no final da orla, ficava aquela alegria, aquele povo comemorando, tal e tal. Hoje, você chega no final da orla, num trecho desse, tá lá. De frente, o pessoal elitizado na Nova Orla e você tem que ir embora para casa. É esse tipo de situação que está acontecendo na nossa cidade. É esse tipo de situação que está matando a cultura de Juazeiro, que está matando, na verdade, o emprego e renda da nossa cidade. Porque tudo isso está se desmistificando. As pessoas não estão encontrando mais aquele brilho da cultura dentro de Juazeiro. E aí, voltando para educação, Yuri, o que é que eu observo? Outro efeito provável que do atual contexto, na verdade, evidenciado por experiências, só estou falando aqui, depois a gente vai registrando aí, por experiências prévias de períodos prolongados de fechamento de escola, é uma elevação nas taxas do abandono e da evasão da escola dos alunos que eu falei há pouco tempo, especialmente dos jovens e daqueles em situação de maior vulnerabilidade. O que é que eu observo? Quando você observava alguns tipos de greve, você enxergava que, quando retornava às aulas depois de uma greve, a evasão tinha tido um alto índice. O abandono tinha crescido o índice desses alunos abandonando. E aí eu lhe digo, e agora, meu irmão? Como será o retorno das aulas pós-pandemia? Como esse prefeito tem preparado o psique dos professores, dos gestores, dos pais de aluno? Aí eu lhe pergunto, aonde é que está as merendas escolar? O kit, na verdade, o kit de merenda, que era para ser entregue na pandemia. Eu recebo todos os dias o WhatsApp de mães que, na verdade, estão pedindo socorro, porque, de fato, não estão sendo atendidas. Hoje a gente tem 33 mil alunos na rede de ensino pública, mas a gente observa que são muitos que estão sem receber esse kit. E aí uma preocupação minha, Yuri, é que a gente precisa, na verdade, potencializar essa gestão compartilhada para que a gente possa diminuir esse efeito pós-pandemia. Porque a gente sabe que a saúde mental dos alunos e dos educadores demandarão muito ações muito além de respostas pedagógicas e educacionais. Está além disso. Você precisa se preparar, porque, veja, representando um desafio intersetorial, né? Quando a gente fala disso, eu falo, por exemplo, além do impacto emocional direto, veja, além do impacto emocional direto do período da quarentena, o momento atual deverá trazer também traumas de outra natureza, certo? E como aqueles vindo das crises econômicas e saúde pública que já está em curso. Então, a gente tem aí problema de saúde, nós temos problema na educação, e juntando tudo isso com o problema de quarentena e do financeiro e do comercial, meu irmão, a gente precisa se preocupar com a saúde mental dos nossos alunos. E esse retorno das atividades presenciais, na verdade, não será como a volta de um recesso tradicional. Ninguém está de férias. Yuri, ninguém está de férias. Certo? Veja, no retorno tradicional, quando os alunos e professores retomavam das férias, estudos indicam hoje que crises como essas geram múltiplos efeitos adversos das pessoas.
E aí, como é que o prefeito dessa cidade vai preparar a saúde mental, vai preparar os psicólogos para que a gente possa passar por essa situação? E costuma se prolongar por um longo período de tempo, não é verdade? Perfeito. Juazeiro precisa de Rap- mudança. Rapaz, deixa eu aqui pra gente. Tá com o horário apertado também, viu? Vamos falar também um pouco de esporte, né? Eu também vivi um momento de jogos escolares, né? Eu não sei como é que eu saí aqui do Colégio Estadual Rui Barbosa, aqui no Santo Antônio, e ia caminhando até o ginásio de esporte, né? A motivação que o alunado tinha para praticar esporte, eu era do atletismo e do basquete, né? Não tinha nem as quadras ainda da Univasf, mas havia um estímulo, né, do alunado para a prática de esporte, né? Sim, Então, quando havia um futebol, por exemplo, Rui Barbosa contra Edson Ribeiro, Ave Maria, a gente parava a escola para assistir, é né? verdade. Mas isso deixou de lado, né? Os jogos escolares, como festivais estudantil, feiras de ciência, né? Alguns projetos transversais que servem para a estimulação do aluno social, né, do eu social, para que a gente faça cidadão que tenha responsabilidade social, a gente deixou esses projetos de lado. Né? Como é que você enxerga? E aí eu vou deixar também que você já fique à vontade para finalizar aí com suas considerações finais. Obrigado, Jürgen. Na verdade, o reflexo disso é o ginásio de esporte, certo? Hoje a gente observa um grande equipamento como o ginásio de esporte abandonado. E a gente lembra, eu lembro, de que, na verdade, ali foi palco de muito estrelismo para os nossos alunos. Aquilo ali afastava por demais os alunos do crime, da prostituição, das drogas, certo? E o que a gente observa hoje é que está tudo deteriorado, não tem uma estrutura para que a gente possa potencializar os jogos escolares. Eu joguei muitos jogos escolares, até hoje eu sou atleta, eu jogo 3 vezes na semana, faço academia todos os dias, corro aí 10 quilômetros com minha esposa, então assim, isso fica muito na nossa mente, não é verdade? E o que eu observo é que o prefeito não observa isso. Na verdade, Yuri, esse prefeito, em todos os cenários, ele tem sido incompetente. Ele tem destruído os sonhos da nossa gente. E aí eu queria viver na Juazeiro da propaganda que a gente vê. Educação nota 10, Juazeiro está fazendo isso, está fazendo aquilo. Só que eu voltei para as ruas agora e eu tenho mostrado à nossa gente a precariedade que está Juazeiro, a infraestrutura. E aí, Yuri, eu quero assim agradecer a você por esse convite. Obrigado, meu irmão. Estarei sempre à disposição. Na verdade, são muitos projetos que a gente não tem como pontuar. A gente vai superficialmente aqui apresentando as pessoas. Pedir que as pessoas possam, na verdade, nos seguir aqui no Instagram, Rafael Oficial, no Facebook, certo? E aí, quero convocar toda a juventude. Você que é jovem, você que realmente observa a porta fechada, falta de expectativa de melhorias, falta de oportunidades, desigualdade, uma educação hoje que está reprovada dentro de Juazeiro, eu quero convidar você a fazer parte do projeto da mudança. Venha para esse projeto, que é o projeto que mais cresce,